Evidentemente, eu agradeço a todas as pessoas que vieram aqui, que já em algum momento ou outro já estiveram aqui, momentos muito mais alegres, não é? Bom, deixo eu apresentar então o Ildebrando Alves Reis, pai do vocalista Dinho. Muito obrigado pela vinda, ainda assim tão recente. Obrigado pela presença. O André Oliveira Brito, obrigado pela vinda. André era assistente de palco dos Mamonas. O Sami Roberto Elia, empresário do grupo. Boa tarde, muito obrigado. A Valéria Zopelo. Muito obrigado pela presença de todos. Valéria, eu queria começar a conversar com você que, quer dizer, o Programa Livre, ele assumiu uma postura assim. Depois desse trágico acidente, na segunda-feira nós reprisamos um programa e da segunda até hoje nós não nos manifestamos. Nós deixamos o silêncio, porque vimos que a imprensa inteira se mobilizou. Nós aguardamos o silêncio porque eu acho que as informações elas foram colhidas, bem ou mal, pela imprensa, e a nossa homenagem nós prestamos. Numa determinada circunstância, eu conversei mais com a Valéria, particularmente mandando um abraço da produção do Programa Livre, à família, aos empresários. E mais recentemente nós conversamos e falamos que seria interessante, talvez, a gente ter a possibilidade de conversar com essa plateia que basicamente é ainda a plateia dos Mamonas. Então, eu queria que a Valéria começasse conversando conosco e perguntar, Valéria, como é que, nesse momento, você encara tudo o que tem acontecido, do seu ponto de vista, não, claro, da tragédia, a gente sabe da sua dor, mas especificamente da consequência disso na vida de vocês. Bom, eu acho que a dor é muito grande, acho que não só para mim, como para a família e para o Brasil inteiro, porque o Dinho não era meu, não era dele, não era do pai dele. O Dinho se tornou uma pessoa do Brasil, porque ele conseguiu alegrar pessoas em que estavam em situações desesperadoras. Então, o que eu peço, o que eu sei, porque eu, dentro do meu coração, converso com o Dinho todos os dias. Então, eu peço para cada um de vocês, assim, lembrar dele com muita alegria, daquela imagem legal, que a missão dele, o que ele veio fazer aqui, foi trazer alegria para as pessoas. E eu sei que dentro do seu coração, do meu, ele está. Onde a gente estiver, ele vai estar com a gente, alegrando, e ele vai continuar dando aquelas coisas assim, se você tem aquele sonho, busque, ele disse no seu programa. Se você acredita no sonho, vai encontrar. E dentro de cada um, quando você tiver um sonho, tiver uma vontade de fazer uma coisa, lembra do que ele falou, que ele vai estar dentro de você te ajudando, de onde ele estiver. Com certeza. Ildebrando, quer saber, você no momento do acidente estava onde? E como é que para você tem sido de lá para cá? Como pai, eu acho que é indescritível, é uma coisa única. Eu acho que enterrar um filho não tem dor maior. A gente tem uma sequência lógica da natureza que isso foi cortado. Mas, do ponto de vista de como tem sido, as coisas têm sido tratadas a partir de então, como é que você tem sentido? E obrigado pela vinda. Olha, o negócio é o seguinte, a gente sempre pensa assim, não vai acontecer comigo, vai sempre acontecer com o vizinho, mas chega um dia que acontece com a gente. Seguindo os segmentos bíblicos, diz que quem vem do pó tornará. Mas é muito difícil aceitar voltar ao pó. Eu, em nome do grupo, porque meu filho cantava com mais 5 e tinha uma equipe técnica, que alguns deles também passaram, a gente tem suportado na seguinte forma. Nós vemos todas aquelas pessoas chorando, crianças, pessoas com os pés no chão, outros sem camisa. E aquele público era nós há tempos atrás. Então, nós era aquele público, que nós também somos de famílias humildes, onde... Você sabe, é uma restrição, todo mundo fala que não existe restrição, mas puxando para um plano político, todo mundo gosta de criança, mas eu que sou dono de imobiliária, se eu tenho uma casa para alugar, falo, olha, se tiver criança, não alugo. Então, a gente sabemos que há uma distância grande entre o que eles falam e a verdade. Agora, quanto à morte,
é uma coisa que não tem tamanho de dor. Isso conforta, por exemplo, você vê as pessoas chorando junto com você, porque quando meu filho fez o sucesso foi meu e dele, porque quando ele tivesse o insucesso seria meu e dele. No caso, ele, no enterro dele, enterrou um pedacinho de mim, mas ficou mais gente para a gente cuidar, e eu estou pedindo força a Deus, porque como ele é o Supremo, eu falo com ele de uma maneira humilde, que ele me deu uma dor grande, então que ele me deu um conforto maior do que a dor, para que eu possa passar essa dor de cabeça erguida. Sami, você como empresário, eu queria que você falasse particularmente do que tem acontecido do seu ponto de vista, porque a partir daí se criou muito uma polêmica investigativa, começou a se, evidentemente, expor a vida de vocês de uma maneira muito grande, porque eles eram queridos em todo o Brasil, e a partir daí a vida de vocês ela ficou sendo absolutamente exposta. Não é? Eu queria que você falasse um pouco das consequências disso para você. Bom, eu acho que a conclusão de tudo isso, quer dizer, não adianta, o que a gente está vendo, a imprensa em geral, está tentando buscar uma coisa que não existe. Não existe culpa de ninguém. Eu nem culpo o piloto, não culpo nem torre de controle, não vou culpar nem se o avião está quebrado, se ele quebrou no ar. Não tem culpa, porque isso Deus quis. Deus quis assim. Não adianta, é a única coisa que a gente pode se conformar é isso. Quer dizer, a gente fica falando, alguém forçou, estão falando que o meu sócio, o Rick Bonadil, forçou os meninos a irem a Brasília. Isso é mentira. O nosso grupo trabalhava unido, a gente era uma família. E não tem isso, sabe? Ninguém força ninguém a fazer nada. E eu vou falar uma coisa para vocês, a coisa que o Dinho e os Mamonas, tá? Que eu estou falando em nome dos Mamonas Assassinas. A coisa que eles gostavam mais de fazer era subir num palco e cantar. Então, ninguém fala que alguém força alguém a fazer uma coisa que ele ama mais. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que esses 5 Mamonas eram um só, era uma alma só. Tá? E o que eles vão querer da gente daqui para frente é que a gente seja alegre, que a gente seja irreverente, como eles sempre foram. É isso. Ok. O André, uma circunstância fez também com que você não estivesse no avião, uma certa... a gente está falando também de consequências nesse começo. Queria saber que tipo de consequências para você tem tido toda essa carga, que é uma carga de informação, uma carga de procura, e isso tudo misturado com essa carga de dor que com certeza você tem. É difícil a gente falar, porque a gente era muito unido. Você já acompanhou a gente aqui, algumas pessoas que estão aqui também já acompanhou. A dor é grande e o que aconteceu? Eu acho que Deus quis que... Eu acho que sempre tem aquela história, sempre tem que ficar um para contar as coisas bonitas ou as coisas ruins. E eu fiquei... Foi um acaso, não tem explicação para isso. Eu acho que deu problema com o passaporte, tinha uma garota que era vidrada nos Mamonas, ela queria ir nos Mamonas, rodou 4 horas para poder ir até lá. Como eles, como a produção, a equipe técnica ou empresário, a gente nunca deixou ninguém na mão, porque se a gente estava lá em cima é por causa do pessoal que gostavam da gente, a gente passava esse carinho para eles. É difícil dizer o porquê disso. É só Deus mesmo para saber. O Dinho ele esteve aqui no Programa Livre ainda... O Programa Livre estreou há 4 anos e meio. No 5º programa ele já estava aqui, como plateia. Né? Então o Sr. Debrano estava falando comigo, que lembra bem. O Dinho sentou mais ou menos... Aqui vinha... Era diferente um pouco o estúdio. Aqui tinha um triângulo, assim. E o Dinho estava sentado aqui, mais ou menos por aqui, quando veio o Vander Tafo e a Paula, jogadora de basquete. E a Valéria também já esteve aqui no Programa Livre. Ela é modelo já há quanto tempo, Valéria? 7 anos. 7 anos. E a gente fez uma vez um programa só com modelos.
plateia inteira de modelos, assim, gente bonita como a Valéria, sentadas aqui. E a Valéria participou também, e a gente vai ver um pouquinho, vocês notarem, é difícil o Dinho, porque ele naquele dia não falou, mas ele estava presente, está de cabelão comprido, assim, mais para o lado, uma jaqueta jeans azul, assim, forte. Então, a gente notar um pouquinho assim, nós vamos sacar o Dinho no programa livre, ainda no Utopia. Antes, acho que já tinha ou não tinha Utopia? Tinha. Já tinha Utopia. Tinha. Então, vamos lá. Insegura que quer aparecer diante da sociedade. Os bons e os ruins, os fracos e os fortes, os violentos e os não violentos. E as pessoas que apregam a defesa de arma devem se lembrar o seguinte, que as quadrilhas, de um modo geral, elas praticam, certo? E o cara que tem em casa uma arma, pouco pratica. No fim, isso que o garoto estava falando, se você encontrar um bandido pela sua frente, você acha que quem vai ter mais experiência com arma e quem, teórica... É o seguinte, o programa livre, ele retoma uma ideia que é a seguinte, fazer de garotas e garotos repórteres. Ok. Bom, é o seguinte, amanhã tem programa livre, hein? 5:30 da tarde, um compacto dos melhores momentos musicais. E a semana teve Ira, Ultraje, U2 Cover, teve Tafo. O que teve ontem? Não, Ultraje... Meu recado é que, apesar de a gente viver em função da beleza, assim, exterior, para ninguém esquecer que é muito importante a pessoa que a gente tem dentro da gente. E cada um tentar buscar no outro o que a gente tem dentro da gente, não só o que a gente tem fora. Eu queria aproveitar e mandar um beijo pro meu namorado, Dinho. Obrigado. É isso. Bom, já a gente continua. Para ele dar um tempo, volta já. Três shows num dia. Como é que era a tua rotina, que é auxiliar de palco? Como é que era a pauleira para você? Era difícil, né? Porque a gente saía de um show, já ia pro outro, já na correria na escada. A gente ia preocupado com o som, com a galera não achar ruim, porque a gente queria sempre passar alegria. A gente sempre na correria, mas sempre mostrando pro pessoal que a gente era capaz de passar felicidade e alegria para todo mundo. E não tinha problema nenhum em fazer 2, 3, 4 shows numa noite. A gente queria era subir no palco e mostrar para a galera o que a gente era. Com licença. É pro pai do Dinho. Como que ele se sente, que perder o filho é doloroso, né? Mas culpar o piloto também é injusto, né? Como que ele se sente em relação a isso? Eu me sinto igual tá se sentindo os familiares deles, né? Eu acredito que de maneira nenhuma ele ia fazer uma bomba suicida e morrer junto. Então, no mínimo que ele fez, ou o máximo, foi ele errar. Só que o erro dele foi muito grande, foi fatal. Morreu ele, morreu quem estava junto. Agora, as autoridades que não voam, as que ficam em terra, elas têm por obrigação fazer uma averiguação melhor em nível de olhar se o piloto está em condições de fazer o voo, se o piloto conhece o aeroporto, se o piloto sabe se para a direita tem pedra, se para a esquerda não tem pedra. Uma manutenção no avião é muito importante. E, de um outro lado, o sistema de nervoso, porque o cara pode estar bom. Eu já vi o Pelé perder pênalti, e o Pelé foi o maior jogador do mundo. Eu vi, infelizmente, o maior ídolo do mundo, do meu filho, numa curva morrer, que foi o Ayrton Senna, e por isso ele não deixava de ser o melhor do mundo. Então, eu não culpo ninguém, não. Eu culpo a fatalidade e peço a Deus que conforte a família deles também. Fala, garota. Para Valéria. Valéria, não sei se você chegou a ver umas fotos dos meninos logo no local do acidente e mostrou os corpos deles, tudo. Acho que é notícias populares. O que você acha a respeito disso? Que bom que você falou sobre isso, que eu estava esperando. Eu fui a primeira pessoa a chegar no local do acidente, tá? E por mais que eu achasse que não fosse ter sobrevivente, eu tinha muita esperança. Por isso que eu cheguei lá meia-noite, saí às 8 horas da manhã e não arredei pé enquanto não soubesse. Infelizmente, existe muita falta de profissionalismo das pessoas que não honram a sua profissão de jornalista, repórter ou redator.
como uma repórter em que era 4 horas da manhã, não vou citar o nome porque no meu caso ela vai saber. Eu tinha acabado de desmaiar, estava sendo atendida no corpo de resgate. Ela me disse, tomando cerveja bem alto, falou assim, num acidente desse eu nunca vi sobrevivente, só se for um milagre mesmo. Ou mesmo Notícias Populares e Manchete, revista Manchete, que publicam essas cenas, eu acho assim, eu volto a pergunta para eles. Será que eles têm família? Que imagem que eles queriam ter da família, entendeu? A imagem do dia a dia ou ver um corpo, porque o corpo não é mais nada. Ele não estava mais ali. Ou queria ter aquela imagem daquilo destroçado para sempre. Se eles têm filho e gostavam dos Mamonas, imagina a criança sem querer pegar um jornal desse, o trauma que ela não vai carregar para o resto da vida dela, porque era um ídolo. As crianças colocavam eles o que elas queriam ser. Entendeu? Então, eu acho que essas pessoas, além de não honrar a profissão, elas não são humanas. Elas não têm respeito. Nem a família delas mesmo, nem a um Brasil tão carente. Vamos falar em imagem, então, fazer o seguinte. Os Mamonas antes era Utopia, não é? Pouca gente viu Utopia. E nós conseguimos aqui, eles vieram ao SBT, num programa que a Virginia Novick apresentava, e nós ontem que vimos pela primeira vez, e a gente vai mostrar um trecho do Utopia, vocês vão ver a diferença de estilo musical. A banda de número 2, a segunda concorrente de hoje, banda Utopia. Aí está, então, trechinho do Utopia. Garoto, fala. Para o senhor Ildebrando, né, eu queria saber, a partir de que momento o senhor começou a acreditar realmente na carreira dos meninos, né? Porque os pais, quando os filhos vão para a música, eles realmente não acreditam muito, mas a partir de que momento o senhor começou a acreditar, falou, vai dar certo o negócio? É uma pergunta bonita. Acontece o seguinte, todo mundo cria um filho para trabalhar ou para estudar e pensa no filho o melhor homem do mundo, né? Não podia ser diferente comigo. Mas o Dinho, aos 14 anos, eu percebi que ele não nasceu para trabalho. Ele nasceu para fazer alguma coisa que não fosse trabalhar. E ele falou para mim, pai, eu poderia cantar música sertaneja, mas eu gosto de rock. E eu falei, olha, vamos fazer diferente. Você vai fazer o que você gosta, como você gosta, só que eu vou bancar você com uma exigência. Eu te dou um salário e você me dá um outro salário. Ele falou, qual é o que eu recebo? Eu falei, você recebe todo o apoio de dinheiro, nas minhas possibilidades, de meu carro, para onde você quiser ir. E o que é que eu pago? Fugir de todo tipo de droga. Todo tipo de amigo que disser, isso aqui é só uma vez e depois não vem mais. Aquele amigo seu, você quando ele lembra, quando ele te ofereceu, você lembra do seu salário. Porque eu não quero que você seja o Michael Jackson, que você seja o Roberto Carlos, porque é coisa impossível.
mas eu quero que você seja um Jim, filho de um homem honesto, digno, e que se não foi um bom cantor, poderá ser um bom pai de família, e para mim isso já basta. Fala, garoto. Minha pergunta é para o empresário. Eu queria saber se em algum momento você duvidou da capacidade deles e falou e se perguntou se ia dar certo mesmo, se valia a pena, ou se você sempre confiou neles e já previa tudo isso que aconteceu e todo o sucesso que eles fizeram. Bom, conheci os Mamonas pelo Rick Bonadil, que é meu sócio. E uma vez eu estava no estúdio dele, né? Ele falou, olha, eu quero te mostrar uma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu falei, mostra aí. Aí ele me mostrou, ele me mostrou a música Vira. Eu falei, cara, isso aqui é um estouro. Isso aqui vai estourar, é muito bom. Ele falou, então vamos trabalhar junto nisso. Eu falei, então vamos. Desde o começo a gente sabia que ia ser um sucesso, mas ninguém nesse país acreditou que ia ser uma explosão, um mito. Tá? O Dinho mesmo dizia que entre eles fizeram um bolão de quanto eles achavam que ia vender. Um falou 100 mil, o outro 200 mil. Ele, que era o mais otimista, falou, vou vender 500 mil. E ele sempre me dizia que o Sami dizia que pelo menos 1 milhão ia vender. Então, assim, eles devem muito ao Sami e ao Rick, que são os dois empresários dele. Que é mais do que empresário, é amigo. Ô, Valéria, a gente vai para o intervalo, mas na volta eu queria que você respondesse, você estava falando um pouco da imprensa, como é que a imprensa tem tratado você e como é que, particularmente, você tem sido colocada no meio dessa história, tá bom? Tá, para lhe dar um tempo, volta. Já. Fazer mais sensacionalismo, porque o assunto do acidente em si acabou. Então, eles têm que procurar alguma coisa para continuar vendendo jornal. Então, é o momento que eles começam, muitas vezes, a agredir a gente. Eu não quero ir contra a imprensa, porque a imprensa, do mesmo jeito que te põe lá em cima, ela pode pôr lá embaixo. Então, começa com comparações, assim, por exemplo, não cabe a mim julgar o que a Adriane Galisteu fez ou deixou de fazer. A vida dela com o Senna era uma coisa. Eu não sei o que ela tinha, que relacionamento ela tinha com ele, e eu só peço uma coisa, que a imprensa não destrua uma coisa de tão lindo, tão puro, que aconteceu entre eu e o Dinho, porque todas as pessoas que estão aqui, que conviviam com a gente, entendeu? Pode dizer, a família dele é minha família, eu nunca usei de oportunismo para estar com ele, porque ele era o Dinho, ou por isso ou por aquilo. E eu sempre tive o meu valor, independente de estar com ele ou não. Tá. Agora, isso basicamente, quando é que a primeira vez começou, depois do acidente, a fazer essa comparação e a querer, foi logo e depois? 2 dias depois, as pessoas... segue isso ainda? Já começam a perguntar assim, quando vocês saíam, quem pagava as contas? Entendeu? Qual foi o melhor presente que o Dinho já te deu? Pô, não existe isso. O melhor presente que ele me deu foram os momentos que a gente passou junto, entendeu? Eu nunca tive interessado em absolutamente nada, a não ser ter ele para mim para sempre, porque a gente era uma coisa só, uma pessoa só, entendeu? Adiantando o que ela está falando, a gente sabe-se muita coisa, sai boatos, sai conversas, mas a gente é sempre confortado pela verdade. E para nós a verdade é assim, eu perdi um filho e ganhei uma filha. E dei toda a liberdade para ela de morar na minha casa, e se achar uma pessoa para namorar, e se achar que é certo pode casar, mas enquanto ela não casar, ela continuará junto com a gente. E se ela tem assim, essa admiração toda pelo pai dela e a mãe dela, e aliás são dignos disso, ela vai aprender a nos admirar, porque nós só sabemos respeitar, tratar bem, e uma das coisas que eu mais queria é agradar o meu filho aonde ele estivesse, e ele disse para mim, pai, os 3 grandes amores da minha vida, tirando a música, minha mãe, o senhor e a Valéria. E se o senhor quiser, eu começo de baixo para cima também. Só queria deixar claro uma coisa. Quem foi a namorada do Dinho é a Valéria que está aqui. Quem foi a namorada do Sérgio, baterista, é a Cláudia. E quem foi a namorada do Bento é a Aninha. Tá? Então, por favor, não façam oportunismo em relação a isso, que a gente sabe muito bem quem é quem. Obrigado. Quem queria uma pergunta aqui? Você. Professor Edelbrando.
com tanta irreverência, com tanta alegria, até com tanta loucura do grupo, como é que eles encaravam a questão da religião, a questão de Deus, até a questão da morte? Como é que o grupo encarava isso? Eu falo pelo meu filho, né? Porque ele é filho de pessoas evangélicas, não que eu não sou crente, né? Eu não vou estar aqui com pele de carneiro e querendo mentir, porque para Deus ninguém mente. O meu filho, ele sempre dizia assim: pai, todas as horas tem as oportunidades certas. A mãe ora por mim todos os dias e eu também oro. Eu, nas minhas horas difíceis, eu sempre costumo dizer: o sangue de Jesus tem poder e há de me livrar desse perigo. Como dessa vez ele não livrou desse perigo, é porque esse perigo não era um perigo que fosse nada é difícil para Deus. Para Deus tudo é possível. Mas desde que Deus tenha determinado, Deus também não desfaz da própria ordem dele. Então ele está com Deus e nós estamos aqui, mas tentando se confortar. A dor é grande. O Jim simplesmente veio a essa terra e voltou. E vai ser difícil vir um outro, vai demorar 1 século, 2 séculos, desprendido de dinheiro, desprendido de coisas materiais, gostava de carro bonito, acabava de comprar, falava: dá para meu irmão, dá para, eu não quero saber disso não. E a coisa que ele mais gostava eram essas 3 coisas: poder estar junto de mim, da mãe dele e da Valéria. Pro Sami. Você acha que alguém, algum dia, alguma banda, poderá chegar ao apogeu que eles, no caso, ficaram? E se eles podem, algum dia alguém pode tal representar eles, que eles já foram? Chegar a ser um Mamonas Assassinas? Não. Eu acho que Mamonas, a história, Mamonas Assassinas se foi. Não existe alguém que... Olha, eu sempre comparei Mamonas com Beatles, mas eu nunca quis falar, porque eu achava era muito prepotente você falar que Mamonas era Beatles. Mas entre a gente sabia a força dos meninos. E não tem como comparar, não dá para fazer outro Mamonas. É outra vida. Cada conjunto, no futuro, quando sair, vai ser um outro conjunto. Eu acredito muito na juventude, nessas crianças que estão vindo aqui, que estão começando a ser músico. Esse eu acredito. Vai ser diferente. Sami, as pessoas estão especulando se existem gravações inéditas deles, com ou sem qualidade, né? Coisas inéditas ou coisas regravadas, não, ou tocadas sem aqueles arranjos. Existem algumas coisas, mas a gente provavelmente não... Como a gente não teve, a gente trabalhava em grupo, sem autorização deles, a gente não pode ceder isso para ninguém, a gente vai arquivar isso. Sim, mas existem coisas inéditas. Algumas coisas existem. Tá? Valéria, como você encara o fato da Miriam estar querendo lançar um livro sobre a relação deles dois, do Jim e dela? Bom, a ex-namorada dele, a Mirella, a dor é igual, que eu sinto que ela sente. Eu acho que independente se ela passou com ele 10 anos atrás, ou agora, ou quanto tempo foi, a dor da perda é igual. Só que, aos meus princípios, eu acho que o que ela passou entre ela e ele é dos dois. Do mesmo jeito que o que eu passei com ele é meu e dele. Se não foi exposto, é porque não era para ser, entendeu? Era uma coisa íntima minha e dele. E eu sei que ele não gostaria que eu fizesse isso, porque eu conheço o Jim. Então, cabe a ela decidir o que ela vai fazer. Ô, seu Idebrando, você estava no aeroporto, esperando a chegada deles, é? Eu estava no aeroporto, estava previsto para as 11h20 e quando eu cheguei 11h03, aí eu encontrei com a Valéria e eles me convidaram para tomar um café e quando vi a Valéria, eu fiquei um pouco triste, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Eu estou adivinhando, porque eu não sou adivinhão. A Valéria já sabia antes? Soube antes que o seu... Não. Nós soubemos juntos. Nós souberam juntos. Nós marcamos de se encontrar lá, ela saiu de São Paulo, eu saí de Guarulhos, por desses casos do destino, e chegamos juntos. Agora, eu detesto, depois que aconteceu, ficar falando, eu ia adivinhar, isso é tudo mentira, e uma das coisas pior que eu acho é querer mentir numa situação dessa. Só que eu fiquei meio triste ao ver ela, porque ela estava muito bem arrumada e parecendo que estava esperando uma pessoa que não vinha, assim, no meu íntimo. Mas teve essa intuição? Essa intuição besta eu tive. Então ela disse, vamos tomar um café, pai. Eu falei, eu não quero café, vamos comer um bolinho esse bolinho de queijo.
Eu falei, eu também não quero. Por quê? Eu falei, não está descendo nada. Mas se o senhor está passando mal, está sentindo alguma coisa, também não. Aí, mas quando deu a hora certa que ele não desceu, que ela foi procurar, eu baixei a cabeça e, ao baixar a cabeça, eu percebi que algo estava errado. Aí, quando o rapaz tentou enganar nós, eu falei para ela, Valéria, a situação é séria, esse avião deve ter caído, e da agora para frente, para nós, só resta rezar. Caramba. André, e você? Como é que você soube? Você estava em Brasília ou foi para Goiânia, é isso? Não, estava em Brasília. Em Brasília. Tinha acabado o show, o Shuri, que é montava a bateria do Sérgio, o Isaac, né? Quem não conhece Shuri. Troquei com ele porque meu passaporte não tinha dado certo na sexta-feira. Aí eu falei para ele, faz o seguinte, você vai no meu lugar, o empresário até trocou as passagens, tudo, para mim ir no dia 7 para Portugal. Aí eu falei para ele, vai você no meu lugar para São Paulo para poder arrumar suas coisas, para de noite você viajar com eles, né? Para dar tempo, para arrumar suas coisas e tal. E me incumbi de pegar as coisas de bateria dele, aquele negócio, montagem, desmontagem de pau. Eu peguei para poder agilizar para ele poder ir. Aí eu fui normal, fiquei lá, arrumamos as coisas, carregamos a perua, nós fomos para o hotel. E eu tinha comentado com o Dinho também. O Dinho até ele chegou e falou para mim, pô, eu tô com saudade de você, Raldo. Pô, você não tem que ficar longe de mim. Eu falei assim, pô, mas eu vou dar assistência para a menina também que veio de Goiânia, e o Shuri vai ter que ir na frente. Ele vai no meu lugar. Aí ele falou, tudo bem então, se é para isso, tudo bem. Aí eu fui pro hotel, tal, a menina foi até na frente, foi pro hotel, tudo. Nós fomos pro quarto, ficamos conversando, aí batendo papo com os amigos lá da banda. Aí tal, vamos dormir, vamos. Aí a gente foi dormir e tal. Aí chegou era uma meia-noite e meia para 1h. Aí o rapaz ligou, interfonou no meu quarto. Aí eu acordei. Aí ele pegou e falou, Rala, tem um problema aqui para você resolver, por favor, desce aqui, né? Eu pensei, o pessoal foi pra rua, né? Baba Cósmica. O pessoal foi pro baile, daí eu falei, deve ter acontecido alguma coisinha com eles, táxi, alguma coisa, pagar táxi, alguma coisa, acho que eles não têm dinheiro. Aí eu desci. Aí saindo no corredor, encontrei um amigo da produção, chorando no chão, com a garrafinha de cerveja. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? E o outro estava de pé e falou assim, não, ele brigou com a mulher por telefone e está triste. Aí eu falei, pô, não fica assim, sua mulher vai te desculpar. Aí tal, desci o elevador. Quando eu desci, tinha 4 brutamontes, tinha o Benjamin do lado da produção. Aí eles pegaram, já colocaram para dentro do elevador, eu perguntando o que foi, o que aconteceu. No momento ali eu pensei que fosse um sequestro, alguma coisa assim, que ninguém falava nada. O Benjamin faz o que eles estão fazendo. Então eu falei, pô, já me deu um calafrio, subi pro quarto, me levaram para um quarto lá, e estava a equipe reunida, né? E eles estavam com medo de comentar comigo, que eu era muito apegado à banda, o pessoal. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Aí ele falou assim, tem que ser forte, não sei o quê. Daí eu já falei, o avião caiu, e ele falou assim, você tem que ser forte e tal, aí me deu uma loucura, aí eu fiquei com vontade de descontar em outra pessoa, e quebrei quarto, e não sei o quê. Eles falaram que era para me acalmar, mas deu nessa um chute hora, também que machucou. Esse chute foi em casa, porque eu vim no aeroporto, até vim com a minha amiga Dani, no carro dela, do aeroporto para minha casa, aí eu passei em casa para avisar minha mãe, né, que estava tudo bem, ela veio, me abraçou, tudo. Aí eu, indo para casa do Dinho, onde eu moro, eu estava rezando para que aquilo não era verdade, ou senão eu estivesse no hospital, porque eu não sabia direito, eu só sabia de boca da equipe técnica, por telefone, Globo, essas coisas. Mas até chegar e ver, né? Aí eu chegando lá, vi a rua interditada, pessoal, multidão. Aí eu cheguei, vi a Valéria chorando no chão, assim. Me bateu um desespero, me deu uma raiva, uma loucura. Aí eu perdi a cabeça num momento. Ok. Bom, daqui a pouquinho a gente tem o último bloco para conversar, perguntar também com o Sami e com todo mundo. Para ele dar um tempo, volta já. Eu queria saber se esse acidente foi o único acidente, porque como vocês viajavam bastante, eu queria saber se aconteceu de ter outro pequeno. Se houver
pequenos acidentes? Para quem? Bom, aconteceu várias coisas. Primeiro, o avião que a gente pegou foi um Maverick, né? A gente foi para Bauru, porque tinha um contratante, tinha um intermediário nessa negociação, e no dia que a gente tinha que fazer o show, ele não pagou o ônibus. Então eu liguei para Bauru e falou: agora, meu amigo, você tem que pagar um avião para a gente ir para aí, senão a gente não pode fazer o show. Nós pegamos esse avião. Aí todo mundo gostou. Aí uma outra vez a gente foi viajar, a gente foi alugar a mesma companhia, tá? E a gente chega no aeroporto, a gente olha assim, falou: pô, onde está o avião? Aquele avião caiu. Então eles deram 2 Learjet pra gente, ou Citation, não me lembro agora. Ele falou: caiu? Aí todo mundo falou: não, brincadeira. Não, caiu sim. Uma outra vez a gente estava viajando em cima, vamos dizer, a gente estava viajando, a antena do avião embaixo soltou. Uma vez teve um problema no bico. Então a gente trabalhava com uma companhia, a gente trocou a companhia, porque uma vez eu estava lá em cima e quebrou o radar. E a gente desceu em Belém, eu falei: daqui ninguém vai subir. Os Mamonas estavam com outros 2 aviões, tá? Tinha 3 aviões nessa parte da turnê. Eu fiz o serviço do ralado. Ela teve que fazer o serviço do ralado, porque a gente não saiu de Belém. Então a gente tomou muito cuidado. Na realidade, a gente tomou muito cuidado. Senão a gente deixava qualquer avião. Ao contrário, se a gente trocou a companhia, tá? Porque a gente estava preocupado, eles não estavam contentes. Quando a gente trocou a companhia, eles ficaram contentes. Falou: pô, agora sim você acertou. Só que o destino não quis que a gente acertasse mais. Uhum. Bom, aqui também tem pessoas que frequentam o Programa Livre, que também tem uma relação direta com a banda, pessoas que também estão super tristes, pessoas que conheciam, aliás, tinha essa coisa bacana entre vocês, uma união e uma relação grande de pessoas, uma amizade. Muita gente. Eu costumo dizer assim, que os Mamonas eram uma grande família. Todos nós somos uma grande família, desde a equipe técnica até o empresário, até a família deles mesmo. Então, eu queria pedir que, como o Mamonas era uma coisa do Brasil, acho que do mundo, para todos nós sermos uma grande família também. Porque quando a gente encara as coisas dessa forma, fica tudo tão mais lindo, tão mais gostoso de viver. Os problemas ficam tão mais pequenos, porque um encara o outro com respeito, com carinho. E tenho certeza que era isso que os Mamonas queriam que fosse, que todo mundo fosse uma coisa só, como eles eram e como a gente vai ser. Por favor. Meu Sérgio, é o seguinte, quando começou o sucesso, então quase todos os repórteres, ou por não dizer todos, faziam sempre a pergunta: mas por que Mamona, né? Por que Mamona, né? Depois do acidente, vários repórteres me perguntavam já uma pergunta diferente: valeu a pena? Valeu a pena? Então eu diria o seguinte: pelo sucesso, que nada valeria a pena para uma pessoa que perdeu a vida, né? Mas, pelo outro lado, para conseguir o objetivo em pouco prazo, como eles conseguiram, eu diria, valeu a pena. Agora, o restante, daí para frente, pertencia a Deus. Deus não quis que eles perseguissem a carreira, então eu responderia em nome do meu filho. Eu consegui o meu objetivo, o destino atravessou no meio. Com certeza. Inclusive, nós estamos, daqui a pouco eu vou dar a vocês o número de faxes e de telefones que chegaram, que começaram a chegar desde que nós anunciamos a presença de vocês aqui. Desde ontem à noite, um número de fax absurdo que, infelizmente, a gente não pôde responder a todos. Algumas eu fiz, algumas perguntas que as pessoas fizeram, eu vou dar a vocês, vou até mostrar. Número muito grande. Algumas bandas mandaram também carinho, solidariedade, a banda 365 nesse momento. E com quem eu tenho falado, porque na verdade os músicos, eles se solidarizaram não só, evidentemente, pela música, pela alegria e tal, mas também porque eles também estão nessa vida. Estão no mesmo barco. Numa vida louca de avião, de hotel, de shows. Quer dizer, tem muita gente solidária também nesse sentido. Então, inclusive eu agradeço a oportunidade para agradecer a todas as músicas, a todas as duplas sertanejas que mandaram os telegramas chorando junto com a gente, entre eles Citãozinho, Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, até o próprio Tonico foi até o velório. E assim como veio uma caixa cheia, não daria tempo para dizer tudo, eu, em uma palavra só, digo que agradeço por todos
e agradeço a colaboração de todos quando diz aquela palavra de força, Deus vai lhe dar fé, Deus vai lhe dar coragem. Então eu agradeço em nome do meu filho, agradeço a todos os músicos brasileiros. Ok. Vou entregar para a Valéria aqui o número de... Olha aqui, tem uma coisa absurda de telefonemas e de fax. Se der para responder, se não der para responder, pelo menos eles vão ficar sabendo. E a maioria deles, que eu li antes do programa começar, são, evidentemente, mensagens de solidariedade à família, ao pessoal da banda, aos produtores, à Valéria. Com muito carinho, as pessoas estão mandando os telegramas aqui. Eu poderia ler vários e vários e vários aqui. Queria, então, entregar a Valéria, que depois pode distribuir. Eu sei que também... Serginho, eu também queria deixar aqui também que hoje seria o aniversário do Isaac. Tá? É a namorada dele. É a namoradinha. Inclusive está Está aqui do lado. Também tem gente que queria ler coisas aqui. Já está com a Valéria ali, entendeu? Deixa eu ver quanto tempo tem. A gente não tem mais tempo para conversar. Terminou o tempo. Serginho, então, eu queria falar uma coisa. Eu queria falar uma coisa para todo o povo brasileiro. Em homenagem aos Mamonas Assassinas, a gente ainda não decidiu, porque, como eu sempre fiz com os Mamonas, a gente se reuniu e a gente decidia as coisas. Eu queria consultar todos os pais de todos os Mamonas. A gente gostaria de fazer nós vamos, se Deus quiser, fazer um show tributo aos Mamonas Assassinas. Nós vamos chamar os amigos artistas para participar, para cantar as músicas Serginho deles. já está convidado. Já está convidado. E nós queremos fazer um lugar grande para as crianças e a entrada vai ser roupas e alimento para os pobres, deficientes, etc. Olha, eu acho que o programa está terminando. Eu não vou falar mais do que as pessoas falaram. Eu não vou falar o que as pessoas aqui gostariam de falar, porque eu acho que isso vocês já devem perceber intuitivamente. A gente só deseja, evidentemente, que vocês tenham paz e que eles também tenham paz. E saber que todos nós eternamente guardaremos a alegria deles e, infelizmente, a dor de vocês. A minha última palavra é só agradecer essa galera toda satisfeita. Eu também. Que a gente sabe que eles também estão cantando com dor, porque ninguém é de ferro, eles também estão sentindo a perca do ídolo, mas estão se encorajando, estão cantando e a gente vai pedir para eles que eles sempre cantem a música dos Mamona. E não tenha eles assim como uns Mamona morto, uns Mamona vivo, um sobrenatural nos levou, mas a alegria continua. E eu agradeço não só os que estão aqui, como os que estão assistindo, e agradecer a você pela oportunidade. Muito obrigado a vocês. Tchau.